Tudo bem. Muito obrigado mais uma vez. Espero que os irmãos estejam ouvindo bem. Quero agradecer a oportunidade, o privilégio de poder cooperar dessa maneira, fazendo aquilo que me traz mais alegria, falar da palavra de Deus, compartilhar verdades que Deus tem nos ensinado. Tenho certeza não vamos tratar e não vamos apresentar nada novo, mas que possamos nos alegrar com aquilo que a palavra de Deus tem para nós nesta noite. E eu queria justamente pensar em algumas coisas que podem nos trazer esta alegria, que podem nos ajudar a regozijar mesmo, a nos gloriar, não em nós, mas em verdades e feitos do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, por cada um de nós. De fato, é um motivo de honra e de glória nós estarmos identificados como cristãos com o próprio Senhor da glória. E eu queria começar, então, esses pensamentos olhando para a cruz. Lá em Gálatas 6:14, o apóstolo ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Existe certamente uma glória indizível na cruz de Cristo, onde o Senhor Jesus glorificou o Pai, glorificou a Deus, realizando ali, completando ali a obra da redenção. O Senhor Jesus Cristo, naqueles momentos já antecedendo, conhecendo o momento do sofrimento, da cruz, da agonia, já no jardim, o Senhor diz: glorifica o teu nome. E a resposta que ele ouve lá em João 12:28 é: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E de fato é uma razão de nós nos gloriarmos, a cruz de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não o sofrimento, a dor, a agonia, mas como a cruz é para nós um divisor de águas, né? Como a cruz é para nós uma mudança. Bendita a cruz de Cristo, santíssimo lugar, na tua sombra santa eu quero descansar. De fato, a cruz é o lugar onde nós encontramos o consolo, né? Deixar o fardo, deixar ali todo o sofrimento, todas aquelas cadeias, né? Foi uma mudança maravilhosa para nós que cremos em Cristo Jesus, e nós temos muitas razões de nos gloriarmos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para nós e nós também para o mundo. Paulo está dizendo: olha, na cruz o mundo morreu para mim e eu morri para o mundo. O mundo perdeu o seu brilho. O mundo não satisfaz, né? Mesmo aqueles que não conhecem a Deus, mas o mundo perdeu o seu brilho, os seus atrativos, né? Nada disso deve, de fato, atrair esta nova vida que nós temos em Cristo, mas nós encontramos aos pés da cruz aquilo que satisfaz plenamente, e é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que privilégio o nosso de um dia ter dado atenção à mensagem da cruz, ouvido o Evangelho, considerado o Evangelho, e permitido que o Espírito Santo nos convencesse, né, do pecado, da justiça e do juízo. E como nós devemos, sim, sempre
considerar a cruz de Cristo. Um motivo de honra, de glória, tomarmos a cruz e seguir a Cristo. Aquele que quer vir após mim, disse o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Que nós possamos entender, né, completamente o que foi a cruz do nosso Senhor. Ainda que nós não vamos alcançar essa compreensão, como Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, mas que nesses dias de aflição, de dúvidas, de dificuldade, de dores, e que a cruz de Cristo, de fato, seja algo importante para nós, algo que nós queremos expressar como algo digno de honra, de glória. O nosso Salvador se entregou por cada um de nós, e é naquela entrega, morrendo em nosso lugar, que nós também aprendemos, morremos para o mundo e nascemos para uma nova vida com Cristo Jesus. Outra coisa que nos traz alegria e satisfação é o nome maravilhoso do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:21, falando sobre o nome de Cristo, diz que ele está acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Também Filipenses 2, versículo 9 a 11, por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, eu penso que uma outra razão de nós nos alegrarmos, né, de nós nos sentirmos orgulhosos por aquilo que somos pela graça, né, não por nós, não por nada que tenhamos feito, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas este nome que está acima de todo nome. Somente ouvir o nome de Jesus desfaz a nossa aflição, a nossa angústia, saber que o Senhor Jesus está elevado e assentado num alto e sublime trono, ele venceu e nós vencemos também com ele. O nome de Cristo, o Redentor, o Mestre, né, aquele que vai adiante de nós, mostrando-nos o caminho. Eu separei aqui uma estrofe do hino 257, que diz, Senhor, o teu nome no meu coração infunde alegria e satisfação. Teu nome me anima, fazendo saber quão perto o descanso, quão fácil de ter. Jesus, nome terno de excelso valor, teu nome bendito, Jesus Salvador, acima de todos, sem par, sem igual, exala a fragrância do amor divinal. Então, eu penso que nós precisamos lembrar mais de quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e saber que, de fato, este nome está exaltado e colocado acima de todo poder, de qualquer outro nome que se nomeie, de qualquer governo que se possa apresentar, de qualquer autoridade que se possa apresentar. Cristo está acima, ele reina, ele há de reinar por toda a eternidade. E o seu reinado não terá fim, e diz a palavra de Deus, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É maravilhoso pensar que o nome de Cristo, o nome debaixo do qual nós nos reunimos, o nome que avalida as nossas orações, porque oramos em conformidade com a sua vontade, oramos em conformidade com as suas instruções. Este nome está elevado e exaltado acima de qualquer outro nome, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso
Salvador, aquele em quem nós confiamos, aquele para quem nós olhamos, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como é bom poder, de fato, nos gloriar neste nome bendito, o nome de Cristo. Outra verdade nesse sentido, irmãos, está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 até o verso 21, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Verso 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bom, a razão de nós nos gloriarmos aqui justamente é a honra e a maravilhosa oportunidade de nos envolver com o serviço do Mestre, com a obra de Deus, com o reino ou a expansão deste reino de Deus, um reino santo e eterno. Assim, nós somos chamados por Cristo, né? Fomos salvos com uma finalidade: adorá-lo, servi-lo, glorificá-lo em tudo aquilo que nós fazemos, mas Paulo, ele diz, eu quero conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Então, de homens perdidos e condenáveis que éramos, hoje fomos feitos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Agora somos embaixadores neste glorioso ministério da reconciliação. É uma honra podermos servir a Deus. É uma honra poder proclamar o Evangelho. É uma honra, meus irmãos, poder aproveitar as oportunidades, seja numa pregação pela internet, seja numa pregação nas nossas reuniões de estudo bíblico, de evangelismo, seja numa oportunidade de conversa, em uma loja, em um encontro, em uma visita. Como é bom poder falar de Cristo, poder ser instrumento nas mãos de Deus, identificando as oportunidades, tendo uma mensagem vinda do alto, sabendo falar a coisa certa, na hora certa. A Bíblia nos exorta, né? Fala, prega a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, fala e não te cales. E nós precisamos dessa orientação do Espírito Santo para aproveitar as oportunidades. E assim, ser, de fato, bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. Mas nós deveríamos ter no nosso coração, de fato, um motivo de nos gloriar, porque o Senhor tem nos chamado para este ministério. O Senhor tem nos convidado, ide por todo mundo, é um mandato, é uma ordem, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações. E é claro que não são todos que têm o dom de evangelizar ou o dom de ensinar, de mestre, mas todos nós temos o privilégio de servir uns aos outros, servir aqueles que estão longe, de alguma maneira, levando a luz do Evangelho, sendo testemunhas de Jesus Cristo, nosso Senhor
e nosso Salvador. Como eu sou feliz, como todos nós deveríamos ser felizes, nos sentir honrados, render a Deus honra e glória pelo privilégio que Ele nos dá, e colocar nas nossas mãos esta tarefa, anunciar as boas novas do Evangelho. Meus irmãos, se nós tratássemos esta questão assim, nós não perderíamos nenhuma oportunidade. Falaríamos de Cristo, das belezas de Cristo, do Evangelho, pegaríamos Cristo e este crucificado, aproveitando todas as oportunidades que fossem apresentadas a cada um de nós. Muito bem, então, nós temos contemplado, né, essas 3 razões de nos gloriarmos na cruz de Cristo, no nome bendito daquele que foi exaltado, e também no privilégio de estarmos envolvidos com o serviço do Mestre, né? Ele trabalha ainda, ele vive sempre para interceder. O Espírito Santo trabalha, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo trabalha nas nossas vidas, nos orientando, ensinando, né? E apresentando-nos a verdade. E como é bom nós sermos também participantes desta obra. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Agora, nós podemos também nos alegrar ou nos gloriar nas provisões de Deus, né? Aquilo que Deus tem nos dado e como Ele tem nos amparado. E a primeira coisa que eu quero pensar nesse sentido é justamente da presença de Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hebreus 7:25 diz assim: Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Como eu tinha falado, Ele vive sempre, Ele intercede, Ele está conosco, né? Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A verdade da presença de Deus, da presença do Mestre, né, de Cristo conosco, o Senhor Jesus não nos abandona em nenhuma situação. De fato, isso deveria nos animar, né, trazer também uma consciência, né, uma postura séria, atenta, porque nada foge aos olhares do Senhor, todas as coisas estão nuas e patentes perante aquele com quem vamos tratar um dia, nada está encoberto, nada está escondido. Então, ainda que a presença de Deus nos traz esse sentimento de olha, vigia e ora para que não caia em tentação, mas a presença também nos traz uma coragem, uma tranquilidade, uma paz. O Mestre está aí. Estamos seguros. Estamos com aquele que nos orienta, nos alimenta, nos sustenta. A mesma graça que nos salvou, nos mantém firmes na caminhada. É Ele que nos socorre nos momentos de aflição. É Ele que ouve o nosso clamor e estende a sua mão e assim por diante. Então, de fato, eu me alegro nesta verdade e é uma glória, uma provisão gloriosa da parte de Deus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um dos textos que eu gosto ali, quando os irmãos dispersos passam a pregar o evangelho, o texto diz, cooperando com eles o Senhor. Eu gosto muito da cooperação dos irmãos, especialmente pensando aqui na igreja local, no Beija-Flor, e como é importante a cooperação de cada um, mas como é bom saber que o Senhor Jesus, Ele coopera com tudo aquilo que nós temos feito em conformidade com a sua vontade, cooperando com eles
o Senhor. Isso é maravilhoso. Ele está presente. Ele está presente nas nossas reuniões, porque a palavra de Deus afirma, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio dele, e como nós precisamos ter um zelo para que nós nunca venhamos a deixar de nos reunir neste nome. Reunir-se em nome de Cristo é reunir-se de acordo com a sua vontade, com os seus preceitos, com os seus mandamentos, com as suas instruções. E nós não queremos que seja tirado o castiçal. Nós não queremos que o Senhor se ausente, que o Senhor esteja de fora, batendo a porta, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei com ele, cearei ele comigo. Não, nós queremos o Senhor dentro, nós queremos o Senhor presente, nós queremos o Senhor direcionando, guiando os nossos passos. É motivo de alegria, sim, e de nos gloriar, saber que o Senhor está com aqueles que se submetem, com aqueles que são obedientes, com aqueles que se entregam totalmente, com aqueles que buscam o conhecimento de Deus, da sua vontade. De maneira nenhuma, Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Outra razão pela qual nós podemos nos alegrar sempre é o amor de Deus, o amor de Cristo por cada um de nós. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 13, nós lemos: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vocês me amam porque eu os amei primeiro, né? Nós podemos usar desta maneira. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E este amor que foi derramado em nossos corações, este amor que nos foi ensinado, revelado na pessoa bendita de Cristo, na sua cruz, no seu sacrifício único e perfeito por cada um de nós, é também o amor que nós devemos demonstrar uns pelos outros. E este amor, ele é infinito, ele é perfeito, um amor que se mostra diariamente, se revela constantemente em nosso favor. Nós temos o perdão judicial no momento em que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador nas nossas vidas, e nós temos o amor, o perdão paternal diariamente quando confessamos os nossos erros. Quando confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, não há maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Hebreus ainda 4:14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, este amor revelado diariamente, constantemente, nos ajuda, nos sustenta, nos ampara, nos socorre. E esse domingo passado, olhando com as crianças, nós estamos fazendo um estudo dos últimos dias da vida de Cristo. Nós falamos então ali do jardim, do Getsemane, quando o Senhor Jesus leva os seus discípulos, o traidor já não estava com eles, então separa 3, leva mais adiante, o Senhor vai orar mais adiante, e a Bíblia diz que ele estava entristecido, angustiado, e há muitas lições ali maravilhosas, e sabe, nós temos um Salvador que também se entristeceu, nós temos um Salvador que conhece a nossa estrutura, nós temos um Salvador que passou por aquilo que passamos, porém ele perfeito, sem pecado. Nós aprendemos que ali o Senhor Jesus Cristo estava, sim,
angustiado de corpo, de alma. Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Não havia no Senhor Jesus a mínima possibilidade de desistência, não. O Senhor Jesus Cristo estava reafirmando o que ele já havia dito: para isto eu vim, para esta hora, mas se há uma outra maneira de resgatar, de salvar. Mas a resposta foi o silêncio. Não há outra maneira, a única maneira é a cruz. E assim Deus é justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, em obediência perfeita, foi até o fim, amando os seus, amou-os até o fim. E nós temos, então, diante de nós, alguém que nos ama, conhecendo, sabendo por aquilo que passamos. Podemos chegar com confiança ao trono da graça, porque o nosso Salvador, em tudo, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Eu gosto muito desse texto, porque ele me ensina algumas lições aqui, e talvez abrindo um parênteses, nós podemos falar delas. Amou-os até o fim, amou-os até a última consequência. Nós somos ensinados a amar como Cristo amou. Outro mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como Cristo vos amou. Ele nos amou até o fim, até a última consequência. Qual foi? A morte, e morte de cruz. Mas ele nos amou e ele continua nos amando, tendo paciência conosco, mesmo que neste momento, ainda aqui neste mundo, nós somos tão imperfeitos, tão inconstantes. Tropeçamos, erramos, mas ele nos ama e há de nos amar até o fim. Assim também nós devemos amar os nossos irmãos até aquele momento em que estivermos transformados na presença do Senhor. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. O amor de Cristo no passado, em dar a sua vida, o amor de Cristo no presente, em nos sustentar, o amor de Cristo que estará conosco por toda a eternidade, é uma razão de nós nos alegrarmos, de nós nos gloriarmos. Avançando aqui, nós temos também uma razão para nós estarmos contentes, mesmo em dias tão difíceis, que é o poder de Deus, o socorro de Deus, os recursos que Deus nos dá para que nós possamos viver uma vida que, de fato, glorifica o nome do Senhor. Hebreus 2,18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Outra versão diz, e agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Então, é-nos dado este socorro em tempos de tentações, de aflições, né? Como diz 2 Coríntios 12:9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, como isso é verdade. A graça de Deus nos basta e sempre há de bastar. Uma vez eu li uma ilustração, e talvez você já tenha ouvido esta ilustração, mas eu acho que retrata muito bem. E ele diz de um lambarizinho lá no rio Amazonas, com medo de beber das águas do rio, ele estava com sede, o pequeno lambari, ele tinha medo de beber das águas do rio Amazonas, porque ele pensava que as águas poderiam acabar. E é como se o rio Amazonas dissesse àquele peixinho, aquele lambari, olha, pode beber, as minhas águas te bastam. Você nunca vai conseguir esgotar, você nunca vai conseguir beber todas estas águas. Assim é a graça de Deus para nós. Assim é o socorro de Deus. Tudo que Deus oferece para nós é de maneira abundante. Deus não nos dá nada
em conta-gotas, de maneira regrada. Deus, ele dá com liberalidade, de maneira abundante, uma fonte jorrante, inesgotável. Este poder é oferecido àqueles que creem, aqueles que descansam em Deus. Filipenses 4, 12 e 13 diz: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E aqui há uma verdade que às vezes nós olhamos só para o verso 13, eu posso tudo em Cristo que me fortalece, então eu posso, né? E aí o homem já pensa em coisas grandiosas. Não. Eu posso viver a fartura, como também a fome. Eu posso ter abundância, como também ter necessidade. E em nenhuma dessas situações desonrar o nome do Senhor, negar o nome do Senhor. Eu posso estar enfermo e eu posso estar com a saúde plena. Todas estas coisas, essas situações, eu sei viver em Cristo, diz o apóstolo, em Cristo, porque Ele me fortalece. O Senhor nos fortalece e nós podemos nos alegrar. É de fato algo glorioso poder participar, provar, sentir este poder de Deus agindo em nossas vidas. E nós, de certa maneira, podemos e devemos nos gabar disso. O poder de Deus agindo naqueles que são obedientes, humildes, submissos, e dar glórias a Deus pelo seu poder, que nos livra das tentações, nos socorre, nos livra das aflições, não, muitas vezes não retirando elas, mas dizendo, a minha graça te basta. E nós desfrutamos desta graça. E também este amor do Senhor que nos fortalece, né, este cuidado, este poder do Senhor que nos fortalece a todo momento. Muito bem, estamos entrando aqui no final destes pensamentos, e eu gostaria agora de considerar algumas coisas que nós temos para o futuro, algo que deve nos trazer alegria, razões de nós nos gloriarmos e de darmos glórias a Deus. Nós consideramos a cruz de Cristo, podemos nos gloriar na cruz de Cristo, no seu nome elevado acima de todo e qualquer nome, no serviço, na participação deste serviço, de podermos servir a Cristo ou servir juntamente com Ele. Nós consideramos também as provisões, a presença, o amor diário, constante, e este poder que nos acompanha. E agora eu queria pensar na glória das coisas futuras, uma expectativa da vinda do Senhor, a bênção de estar com Ele por toda a eternidade, livre agora de todo o embaraço, de todo o peso, de todo o pecado, né? E uma das razões pelas quais nós devemos nos gloriar, nos alegrar, é sim este encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Tito 2:13 diz, a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmos e vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Como é maravilhoso pensar neste encontro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, isso deve ocupar a nossa mente. Isso deve alegrar o nosso coração. É uma gloriosa expectativa.
é uma gloriosa esperança. O dia em que ouviremos a palavra de ordem, a voz do arcanjo, soada a trombeta de Deus. Não abrir e fechar de olhos. Maranata, vem, Senhor Jesus, né? Essa deve ser a nossa expectativa, esse deve ser o nosso sentimento diário. Vem, Senhor Jesus, vem agora. Vem agora. Estar com Cristo é, sim, incomparavelmente melhor. E isso deveria nos ajudar a mudar tantas coisas na nossa vida, a tomar tantas decisões diferentes, porque vivemos a expectativa, vivemos a certeza de que o Senhor Jesus vem a qualquer momento. Uma certeza gloriosa de transformação, uma certeza gloriosa de transformação. Este corpo humilhado, abatido, que adoece, que sente dores, que sente fraqueza, que sente cansaço, né? Naquele dia, como diz Filipenses 3:21, o corpo de humilhação será igual ao corpo da sua glória. Seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é, 1 João 3:2. Fica do lado, você faz segunda voz. Teremos esta certeza gloriosa, uma transformação, este corpo abatido, este corpo de dores, num momento, num abrir e fechar de olhos, será transformado num corpo glorioso, revestidos de imortalidade, de incorruptibilidade. Que esperança, que razão para nós nos gloriarmos, que razão para nós nos gabarmos. Olha, este corpo abatido será transformado num corpo glorioso. Seremos como ele é, porque o veremos face a face. Certamente esta também é uma gloriosa expectativa. E por fim, a glória de estarmos unidos com Cristo, com o Mestre, para toda a eternidade. 2 Coríntios 5:7 diz, porque andamos por fé e não por vista. Porque mediante a fé, diz outra versão, estamos andando, estamos caminhando, não mediante a aparência externa. Nós não nos ocupamos com as coisas ao nosso redor, ainda que nós levamos em consideração as circunstâncias em que nós vivemos, mas nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. E a fé, ela será certamente substituída pela visão. E assim, se cumpre a palavra do Senhor. João 14:3. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E esta esperança, esta expectativa, ela se renova em nossos corações, em nossa mente, pela fé. Pela fé. Porque cremos naquilo que Deus tem revelado, porque cremos na palavra de Deus, porque cremos que o Senhor há de cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Eu separei aqui um poema também para nós encerrarmos esses pensamentos. Um dia, é um hino, né? Um dia o corpo natural, qual o do meu Senhor será, transformação celestial, e dor não mais lugar terá, e face a face vê-lo-ei, por graça salvo cantarei. Né? Nada que havia em nós, nada que nós fizemos, mas foi a graça. Pela graça de Deus, nós estaremos naquele dia na presença do Senhor. Então, que esta expectativa, não é, deste encontro, esta certeza de uma transformação gloriosa e esta certeza de uma união eterna com Cristo, traga ânimo, traga comprometimento, nos ajude a entregar tudo ao Senhor, espírito, alma e corpo, uma consagração total, tudo que somos, tudo que temos,
porque entendemos que a nossa vida não pertence a este mundo, somos peregrinos e forasteiros, aguardando o momento de alcançar a terra que para nós foi preparada pelo Senhor, o momento em que estaremos livres de todo o peso, todo o embaraço, transformados para honrar e glorificar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que Deus possa, de fato, nos abençoar, nos ajudar a compreender que nós podemos ser servos e servas fiéis, leais ao nosso Mestre, ao nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que nós temos muitas razões para nos gloriar, para nos alegrar, para render a Deus honra e glória, pois Ele é digno de assim receber. Muito obrigado pela atenção de todos, que Deus possa abençoar a sua palavra em cada coração. Amém.